Bom, o Bahia faz um bom jogo contra o Curitiba e vence por 3-1. Há muito tempo que o Bahia não vencia o Curitiba. A boa parte dos jogos com o Curitiba dava empate, né? O Curitiba também há muito tempo, né, que não ganha do Bahia. Então o Bahia faz 3-1, sobe na tabela de classificação e relaxa um pouco, né? Quer dizer, fica tranquilo. Mas, claro, nesta próxima semana vamos ter 2 jogos difíceis. Santos e o Flamengo. Isso mesmo, o Flamengo. O Santos, como vocês sabem, né? Como todos já sabem, o Bahia vai jogar esse mês 3 vezes. É uma trilogia com o Santos, né? Esse jogo pelo Brasileirão, né? Esse jogo de ida lá em São Paulo, né? Na casa do Santos, quer dizer, em Santos. E vai ter 2 jogos pela Copa do Brasil. O último jogo vai ser na Arena da Fonte Nova. Pois bem, o Bahia faz um jogo equilibrado, um jogo que mostra que o Bahia de fato está evoluindo. Claro que precisa melhorar mais, mas o Bahia vem, como se diz assim, melhorando cada vez mais. O Bahia entrou em campo com Marcos Felipe, Canu, David Duarte, Rezende, Jacaré, Iago, Tassiano, Cauri, Matheus Bahia, Biel e Everaldo. Destaque aí para Biel, um grande jogador, né, que foi titular e que também levou o 3º cartão amarelo, não vai poder jogar na próxima quarta-feira, assim como o Jacaré, que vai também fazer falta. Mas o Bahia tem substituto à altura. Preocupa um pouco a saída do Jacaré, essa ausência do Jacaré, mas o Bahia vai conseguir fazer também um bom jogo. Pois bem, então o Bahia dominou o jogo contra o Curitiba, fez um jogo equilibrado. No primeiro tempo, o Bahia joga muito bem, perde muitas chances também. A gente percebe claramente que o Bahia está melhorando cada vez mais no sistema defensivo. Esse esquema de 3 zagueiros agora está ficando cada vez mais consolidado, porque o meio-campo está funcionando, principalmente com a chegada do Tassiano. Então, se não fosse essa chegada do Tassiano, talvez não estivesse tanto assim. E também o que dá segurança é o Acevedo, que hoje entrou no segundo tempo, né? Que hoje ele foi poupado. Então, o Bahia nas laterais, observe na ala direita, o Jacaré, que tem feito muito bem essa função, e na esquerda temos o Matheus Bahia. O Matheus Bahia mostra cada vez mais consolidado à frente do Juaner Chaves. O Chaves, como eu venho dizendo sempre, o Chaves é um jogador bom no que diz respeito à parte ofensiva, mas que também comete muitas falhas na parte defensiva. Então, nessa parte defensiva, o Matheus Bahia tem sido muito melhor. Os reservas do jogo de hoje, o Matheus Claus, Cicinho, Chaves, Gabriel Xavier, Vitor Hugo, Diego Rosa, Acevedo, Mugni, Daniel, Ademir Mingotti e Arthur Salles. Quem foi substituído, né, quem entrou no segundo tempo, nós tivemos no segundo tempo a entrada do Diego Rosa, do Acevedo, do Mugni, do Ademir e do Arthur Salles. O Everaldo sai no segundo tempo e no lugar dele entra o Arthur Salles. O Everaldo, inclusive, uma parte da torcida vaiou o Everaldo, que eu não concordo com isso. Acho que a torcida tem hora que é muito impaciente, né? Mas uma parte da torcida parabenizou, bateu palmas para o Everaldo. Everaldo, mesmo não fazendo gols, mas ele tem participado de maneira assim ativa nos jogos, principalmente nas jogadas de gol. Então não se pode ver o Everaldo que está o tempo todo tendo que fazer gol. As coisas não funcionam desse jeito. Foi por isso também o Soares, por exemplo, até agora, não sei agora nesse jogo de hoje do Grêmio, mas até agora no Campeonato Brasileiro o Soares não tem feito gols. Né? Então o Everaldo não é um jogador tão ruim assim. Fez 10 gols, inclusive, na temporada, né? Foi considerado o melhor jogador no campeonato baiano.
Então, é preciso ter paciência, né? Então, o Arthur Salles entra no lugar do Everaldo, que foi razoável, né? O Arthur Salles, eu acho que ele perde muito tempo, ele, como se diz, cisca muito, né? Ele fez 2 gols, inclusive, contra o Volta Redondas, perdeu 2 gols claros contra o Botafogo, né? Contra o Vasco, na verdade, contra o Vasco. Então, o Arthur Salles, ele precisa aproveitar melhor as finalizações. Então, assim, entre Arthur Salles e o Everaldo, eu ainda fico com o Everaldo. E o Arthur Salles tem muito que crescer mesmo e, claro, tem um grande potencial. O Diego Rosa, ele entrou depois também no segundo tempo e fez, assim, um jogo também razoável. Não deu para perceber muita coisa, mas dá para perceber, inclusive, que é um jogador que tem um grande potencial, maturidade, né, e está crescendo cada vez mais. E temos o Ademir. O Ademir ficou jogando, observa, o Ademir ficou jogando com o Biel. E foi bom jogar Ademir e Biel. Uma pena que o Biel não vai poder jogar no próximo jogo, porque levou o 3º cartão amarelo. O Mugni, né, que há muito tempo estava afastado, voltou à cena, também não deu para se perceber muitas coisas, mas é um bom jogador. Então, esses jogadores, os que entraram, né, os que entraram substituíram, né, eu destaco aqui, por exemplo, o Acevedo, que foi poupado e que fez muito bem a sua parte aí no meio campo. Então, observa, o Tassiano se mostra um jogador de muita experiência, muita maturidade e que dá uma organização no meio de campo, além de ser muito bom na parte defensiva, né, roubar as bolas, é muito também ofensivo também quando está com a bola nos pés. Então, o Tassiano trouxe assim, uma qualidade muito boa para o jogo. O Iago Felipe, eu acho que o Iago Felipe é um jogador que tem sim o seu potencial, mas ainda não mostrou o suficiente. Mas a gente percebe que em lançamentos, né, na parte ofensiva, na parte tática, o Iago Felipe tem colaborado bastante, inclusive, na armação de jogadas, né? Mas acho que ele ainda precisa aproveitar melhor as oportunidades, o Iago Felipe. Então, eu destaco assim como o melhor jogador em campo, né? Eu destaco como o melhor jogador em campo o Tassiano, eu destaco como um dos melhores jogadores em campo junto com o Jacaré e o Biel. For para escolher qual o melhor jogador que você destaca nesse momento. Destaco o Biel como um dos grandes jogadores, apesar de ter perdido algumas oportunidades também, claro, destaco o Biel. E o Tassiano na parte de armação de jogada também muito bom. Então, o que aconteceu? O Bahia fez o primeiro jogo, deu uma, digamos assim, afrouxou um pouco e levou um gol de empate, né, do Bosquila. O cara chutou quase de meio de campo, né? O cara chutou do meio de campo. Observa uma coisa interessante. O Manga, por exemplo, não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada. Ameaçar a defesa do Bahia, o sistema defensivo do Bahia. Então, o que é que acontece? A única jogada que foi possível para o gol do Curitiba foi exatamente essa jogada do Bosquila, que chutou a bola quase do meio de campo, aproveitou bem. E é muito interessante pensar nisso, porque é o seguinte, significa que a parte defensiva do Bahia está melhorando, se encorpando cada vez mais e não dando oportunidades para o adversário chegar com muito perigo na área. Mas aí teve o vacilo de a bola quase de meio de campo aí, o Bosquila acertar. Então faltou essa parte aí, se ligar nessa parte aí. Então ele aproveitou bem a oportunidade
e conseguiu fazer o gol de empate. Mas o que aconteceu também? Imediatamente o Bahia se recuperou e o Biel fez o gol, o segundo gol, então fez o 2-1 e logo em seguida, assim, não imediatamente, mas em seguida fez o terceiro gol, um gol de bola parada que o David Duarte aproveitou muito bem e fez o gol e deu tranquilidade ao Bahia. A partir daí, o Curitiba não conseguiu criar jogadas com qualidade, não conseguiu levar susto para a defesa do Bahia, para o gol do Bahia. Não conseguiu. Podemos até dizer assim, se esse jogo tivesse ainda acontecendo, o Bahia estava segurando o jogo, né, ainda estava segurando, o Bahia conseguiu mandar no jogo com muita precisão, e aí a gente fica feliz com essa evolução do Esquadrão de Aço, esse elenco que está tomando corpo, né, amadurecendo cada vez mais, né, entrosando-se cada vez mais, e aí a tendência é também crescer cada vez mais. Então isso dá um alívio, né, uma segurança para o Esquadrão de Aço, mas claro que não pode vacilar. O Campeonato Brasileiro, todos os jogos são difíceis, todos os jogos são finais. Acho que o que o Bahia fez hoje dá uma esperança muito grande para que a gente possa pensar assim, olha, podemos sonhar mais alto. O Bahia, pelo menos a partir do meio da tabela para cima, ele vai ficar se ele mantiver essa qualidade. Mas vem aí 2 duelos difíceis, né? Tem o Santos e tem o Flamengo. O Flamengo, inclusive, não conseguiu ganhar hoje, né? Estava ganhando e sofreu o revés aí, terminou o Atlético Paranaense empatando e virando o jogo. Então o Sampaoli, por exemplo, até agora não conseguiu fazer o que todos os flamenguistas esperam, né? E significa que no próximo sábado o Flamengo vem, como se diz assim, com tudo para cima do Bahia. Mas o Bahia vai se preparar bem daqui para lá. E aí a grande dúvida que surge agora é, com a ausência do Jacaré no próximo jogo contra o Santos, qual é o jogador que pode substituir o Jacaré? O Jacaré está fazendo a função de ala, lateral direito, mas ala, né? Aproveita desde a lateral, desde a parte da área de lateral para chegar ao campo, à defesa do adversário. E aí temos o quê? Quem é que pode substituir o Jacaré? O Cicinho, a torcida não está feliz com o Cicinho, né? O Cicinho pode ter sido um jogador muito bom, mas até agora não mostrou para que veio no Esquadrão de Aço. Mas talvez seja uma oportunidade de ele mostrar serviço, assim como a gente viu que o David Duarte começou muito ruim e aí conseguiu avançar, conseguiu evoluir. Quem sabe o Cicinho possa nos trazer assim essa alegria. Então tem o Jacaré ausente do próximo jogo, e aí o Cicinho nessa parte defensiva, nos jogos que ele participou, não foi muito bom para o Bahia, mas não quer dizer assim que vai ser péssimo. Inclusive o Paiva, na entrevista, disse que tem jogador suficiente, o elenco é suficiente para substituir com qualidade. Então prioriza um jogador, né? E ele está fazendo aquilo que ele pensou desde o início, rodar o elenco, dar qualidade a todo o elenco, né? Mas claro que o Bahia precisa de um time coeso, de um time titular de fato, e acho que está chegando a esse ponto. Por exemplo, os meus jogadores que jogaram contra o Vasco, hoje jogou contra o Curitiba. Então a gente vê, olha, o Bahia tem esse time titular, mas a gente espera mais ainda, evidentemente. Não sabemos ainda sobre o Vitor Hugo, então estamos ansiosos para ver o Vitor Hugo jogar, o Vitor Hugo na zaga, mas olha só, a zaga que estava sendo um problema, a zaga agora está com o David Duarte, com qualidade,
A ausência do Marcos Vitor, que estava crescendo, o Marcos Vitor, ele se machucou, e aí veio a preocupação, mas o David Duarte tem assumido muito bem. O Gabriel Xavier, inclusive, estava mostrando qualidade, né? Mas aí o Canu voltou, o Canu é o xerifão do sistema defensivo da zaga, e temos aí o David Duarte. E aí, claro, essa briga é muito boa, essa concorrência é muito boa, por exemplo, Vitor Hugo, Marcos Vitor, né? Tem o outro também que é emprestado do Corinthians, né? O Raul Gustavo, né? Então, o Bahia, com jogadores de qualidade, a tendência é que eles possam mostrar cada vez mais serviço. Então, a nota que eu dou para o Bahia hoje, no jogo de hoje, é um 8, né? É um 8, esse jogo entre Bahia e Curitiba. Bahia dominou o jogo, Curitiba não assustou de maneira alguma, em nenhum momento, o jogo. Então, eu não estou com o scout aqui do jogo, mas o Bahia se segurou muito bem, mostrou qualidade, fez os 3 gols. Na hora que levou o gol de empate, teve maturidade, tranquilidade para fazer mais um gol, e depois o 3º gol. Então, bola para frente, e aí a gente vê que o Bahia tem muito a crescer. E parabéns também pela essa camisa do Bahia, essa 3ª camisa que foi inaugurada hoje, né, na Arena Fonte Nova, essa com as cores do Grupo City. Camisa linda, né? É pena que o Bahia, quando jogou acho que foi contra o Botafogo, né, que inaugurou aquela camisa lá branca, aquela camisa lá das fitinhas do Senhor do Bonfim, o Bahia não teve muita sorte, né? Mas essa camisa linda aí inaugurou, e já com um triunfo. Então é muito bom. É isso aí, torcedor e torcedora, diga aí o que é que você achou, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, diga aí o que é que você achou desse jogo entre Bahia e Curitiba, que nota você dá para o Bahia, qual o ponto mais frágil que você percebe ainda nesse time do Bahia. E também dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui do nosso Esquadrão de Aço, ok? Compartilhe e divulgue também os nossos vídeos, o nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço, e até o nosso próximo vídeo.